licitação. Esse é um tema obsessivo do direito administrativo brasileiro. Por que será? Em primeiro lugar, porque a Constituição de 1988 previu que a administração pública faria licitações para contratos administrativos de obras, compras, serviços, para concessões. E depois, a Lei 8666 de 1993 disciplinou o procedimento da licitação de uma maneira maximalista, com muitas regras. Isso acabou gerando uma farta literatura a respeito e muitas opiniões de controladores públicos a respeito da aplicação do dever constitucional de licitar. E acabou se formando uma visão muito principista, muito idealizada a respeito desse instrumento, a partir dessa visão de que a Constituição teria exigido que a licitação fosse feita sempre naquele modelo maximalista da Lei 8666. O que é maximalismo legal, que é a característica dessa lei? Trata-se da previsão expressa de todas as soluções que importam em matéria de licitação, não se deixando para o administrador público muita margem de gestão. O administrador seria, então, um bom intérprete que tem que aplicar a lei tal qual ela foi prevista. Esse modelo veio sendo contestado no decorrer do tempo e foi muito importante a edição da Lei do Pregão para mostrar que as coisas podiam ser diferentes. A Lei do Pregão, que é uma modalidade de licitação que fez uma enorme revolução, diminuiu a corrupção, diminuiu preços, etc. A Lei do Pregão, ela inverteu as fases da licitação, mandou começar pela disputa e só fazer a discussão sobre a habilitação, isso é, sobre se o sujeito está ou não está qualificado para afinal ser contratado, no fim. Isso acabou derrubando a litigiosidade e diminuiu as oportunidades de conluio. Não obstante, muita gente continua achando que princípios constitucionais exigiriam que o modelo da Lei 8666 fosse universal, só ele poderia valer. Essa visão entrou em confronto com uma lei editada em 2011, que é a lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação, a Lei 12.462, que seguiu visões, em primeiro lugar, críticas ao maximalismo legal. Não que a lei não tenha muitas regras, ela as tem, só que ela procura dar possibilidades de o gestor fazer coisas diferentes. Por exemplo, permitiu que o gestor mantivesse em sigilo o orçamento, que ele tem que fazer previamente para abrir a licitação, para divulgá-lo só no fim da licitação. Para quê? Para que os licitantes não soubessem o valor que a administração pública considerava razoável e, portanto, não pudessem fazer acordos ilícitos a partir desse valor. A Lei 8666 mandava fazer diferente, mandava divulgar lá no início. Pois bem, houve críticas a essa mudança. Houve críticas também à previsão de que se poderia inverter as fases da licitação, como a Lei do Pregão havia previsto. Um outro instrumento do RDC foi a contratação integrada, isto é, a possibilidade da administração contratar com uma empresa a elaboração ao mesmo tempo do projeto básico, do projeto executivo, de todas as fases da obra, montagem, etc., dando à empresa um programa para ela montar esses projetos e depois para fiscalizar o cumprimento do contrato. Então, a licitação seria feita com base em uma disputa orientada por esse programa básico. Quais foram as críticas? De que a Lei 8666 exigia diferente. Exigia que a administração já fizesse o projeto de engenharia básico. Portanto, a administração teria que definir antes, tudo em detalhe, o que ela quisesse e não poderia dar ao futuro contratado a possibilidade de definir coisa alguma. Pois bem, essa e outras soluções foram impugnadas no Supremo Tribunal Federal como inconstitucionais pelo Procurador-Geral da República, na ação direta de inconstitucionalidade 4655. Ela começou a ser julgada agora, em maio de 2020, com um voto muito importante do ministro Luiz Fux. E tem muitas coisas interessantes lá. Eu diria que a primeira e principal é a aceitação pelo ministro de uma visão sobre direito administrativo que é oposta àquela visão principista, idealizada, desconectada da realidade. O ministro afirma expressamente que é preciso evoluir para uma visão pragmática. Cita, inclusive,
a literatura brasileira e estrangeira que defende uma inflexão do nosso direito administrativo para essa visão, uma visão mais realista, isto é, que abandone a abstração retórica dos princípios. O voto critica, inclusive, a ação de inconstitucionalidade como baseada numa idealização. Por quê? Porque o que se estava defendendo era que o único modelo constitucional seria o de 1993, o da lei de licitação. Então se imaginou, na ação de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República, que o legislador que fez a lei de 93 não poderia depois gerar outras soluções. Muito importante também no voto foi a preocupação em invocar a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, seu famoso artigo 20, alterado ou incluído em 2018, para sustentar a necessidade de discutir a constitucionalidade ou não destes modelos novos de licitação à luz das consequências, isto é, à luz da realidade que se vive quando se aplica a licitação. E os impactos positivos na aplicação do RDC no DINIT, por exemplo, que foram trazidos à ação de inconstitucionalidade, mostrou ao ministro que eram infundadas as críticas de que o único modelo para realizar a competição e evitar a corrupção era o da Lei 8666. Aliás, pelo contrário, o voto aponta críticas muito fortes ao modelo dessa lei de 93, que é uma lei, como sabem os especialistas, cuja elaboração foi capturada pelo mundo da empreitada privada, que queria certo tipo de solução que convinha a eles. Pois bem, essa discussão vai prosseguir no Supremo Tribunal Federal, o julgamento não acabou, mas tem um impacto também na discussão de constitucionalidade de normas que foram editadas por lei e por medida provisória recentemente na pandemia e que deram outras possibilidades para a administração pública. Por exemplo, pagar adiantado, o que era uma exigência dos fornecedores de certos equipamentos. Pois bem, muitas críticas, muitas desconfianças, a eterna afirmação de vários controladores de que se estava querendo permitir a corrupção, quando a lei dá margem para o administrador público identificar em cada situação o que é necessário para atender o interesse público. A lei nova, as normas novas agora da pandemia, inclusive permitem a aplicação do RDC nesse contexto de pandemia. Portanto, a decisão que o Supremo Tribunal Federal vai tomar tem muitos impactos. Na discussão sobre licitação, portanto, na discussão sobre as possibilidades que o legislador vai ter se mudar a Lei 8666 em geral, que está em discussão no Congresso Nacional, e também sobre qual é a visão de direito administrativo que nós precisamos ter no Brasil. Se é uma visão realista, ligada à realidade concreta da administração pública, ligada às consequências, ou se é uma visão principista, retórica. O ministro Luiz Fux, ele aderiu a essa visão forte na literatura contemporânea do direito administrativo no mundo e no Brasil, em favor de um direito público realista. Vamos acompanhar esse debate. Aqui neste canal, que você pode curtir, nós estamos sempre discutindo ideias e pesquisas de mudança, de melhoria no direito público. Obrigado.